Bom, você pode me chamar de Keep, e o vídeo de hoje é de um cara que simplesmente ele era um estudante vagabundo, sabe? Aquele estudante vagabundo que já tá revoltado com a vida. Eu não quero mais, chega, cara, chega! Eu não aguento mais viver. Só que a diferença é que esse daqui terminou a escola e finalmente ele pensando que tava livre, meu Deus do céu, finalmente eu vou viver, sair dessa prisão. O cara é atropelado, meu irmão. Só que ele reencarna em outro mundo, que simplesmente nesse mundo tinha cavaleiro, mago, caçador. É, tô no carnaval ainda, tudo fantasiado. Cadê o Harry Potter? Aí ele pensa, nossa, minha vida vai ser boa agora, nasci em uma família rica, poderosa. Bob se lasca todinho, meu irmão. Só que como bom protagonista, toda situação que acontece, ele tira poder do bumbum. Essa é a história do nosso Mauá Live of Magic Academy Mage. Bom, o negócio começa com o nosso estudantezinho de faculdade tendo uma vida normal, fazendo a mesma coisa todo santo dia, escutando lá o professor falando no pé do ouvido dele toda hora. Corra chata. Até que finalmente chega o último dia de aula dele. Só que ele levou ao pé da letra demais esse negócio de último dia. Porque o cara, ele tá lá atravessando a rua no seu último dia de aula. Meu irmão, passa um caminhão por cima dele. Com tudo, meu chato. O cara ficar de boa, ele morre atravessando a rua, cara. Rapaz, esse bicho aí fez algo pra alguém, certeza. Só que ele acaba reencarnando em um mundo que tava longe de ser o que ele já conhecia. Não tinha caneta azul aparecendo toda hora no TikTok. Ele renasce como Lihan o Adarnaz. O cara simplesmente era da maior família de magos daquele rei. Basicamente a família do cara, mano, tinha um império gigante. Aí o caba fica feliz demais, né? Eu nasci na família rica, eu tô bem demais agora, ó, viu? Essa aqui é a recompensa do meu passado frustrado. E o que? O cara era o terceiro filho da família, meu Deus, sabe? Que tinha uma regrinha, né, da família, que no caso era a primeira regra da família, é que apenas o primeiro filho recebia toda a fortuna, todo o luxo que a família tinha. E o resto dos filhos, que se vire a trabalhar. Mas eles pelo menos davam suporte pra ele, né? Caso ele quisesse fazer qualquer coisa, ele falava, quer fazer daqui? Tá bom, a gente ajuda. Mas um iPhone? Não vai ter. Ele aos poucos vai aprendendo algumas coisas, né? As coisas básicas. E junto com o seu mestre, que no caso também era meio que servo dele, o Aura Long, que ele já ensina lá o pivete como é que pega na espada e tal. Lá ele. E obviamente quando ele tá lá treinando com a espada, seu mestre, né, ele pergunta, né, se ele queria seguir como um cavaleiro. E ele já recusa de primeiro porque ele não queria ser cavaleiro. O sonho real dele era ser um mago. E basicamente ele queria ter uma vida estável, uma vida tranquila. De boa, por isso que ele ia pro mago, mano. Mago faz nada, vagabundo. Tá vendo não, Harry Potter aí? Tu tá vendo ele nos últimos filmes? Não tá aí, rapaz. E até o Pop Aura Long, ele fica impressionado com aquilo ali. Como um pivete daquele já pensava em algo tão adulto, sabe? Que era simplesmente ter uma vida estável. Porque a maioria das crianças ali fica, nossa, eu quero me tornar cavaleiro, salvar o mundo e me tornar rei. Nada, o cara só queria um vigarte lavar a louça ali, pronto. E isso, passa alguns anos, o Lihan cresce e ele vai para uma das maiores escolas de magia e alquimia ali do reino, chamada Erongard. E toda a família dele, assim como seu mestre, acreditava que ele ia muito bem nessa escola, porque simplesmente o cara era muito talentoso. Ele vai entrar na escola e, meu irmão, já um bando de bicho riquinho. Um cara com carruagem, mala, sabe? O cara rico. E um cara fica reclamando ali do lado dele, meu Deus, o que eu vou fazer agora sem meus servos? Eles são minhas mãos e minhas pernas. Eu falei, como é que tu tá andando aí, pô? É só bicho muito fresco. E esse bicho aí que tava reclamando, vai reclamar com os caras ali da escola, sabe? Com as pessoas que ficavam ali na escola. Que não era certo, que tinha que deixar trazer os servos e tal. E os caras simplesmente fazem uma magia que deixa ele pianinho, cara. Ele fica, tudo bem, eu entendi. Ok, obrigado. O cara cagou se ele era nobre, pobre. Só muda a letra, né? E o Lihan fica impressionado com aquilo ali, óbvio, né? Meu irmão, do nada começam as luzes verdes e tal. Apareceu uma pressão imensa ali no ambiente. E era quem? Era o diretor da escola. Pra você ter noção, o cara era tão poderoso que simplesmente o ar ficava tenso quando ele tava perto. Simplesmente as coisas começavam a suprimir. O cara lá, ele começa a falar que eu não disse que era pra vir sem nada. O diretor simplesmente pega a carruagem, as coisas, o cavalo, vai tudo junto. Ele joga tudo no lixo, meu irmão. Suga pra um buraco negro gigante. Eu falei que não era pra trazer nada pra cá. Simplesmente cagou pra gente que tava ali. Se era rei, princesa, não sei o que. Ele só abre a porta lá da escola e fala, entra, bora, entra, pá! E o Lihan, entendendo nada, ele só vai seguindo o povo. Ele fala, tá indo, tá bora. E ele entra na escola e a primeira pessoa que ele conhece é a Yone Maikin. Ela era basicamente uma membro da família Maikin. Maikin era simplesmente uma família de mago, assim como era do Lihan. Ele acaba fazendo amizade e tal, e ela apresenta o príncipe pra ele. O príncipe lá que ele era muito fresco, meu irmão. Muito. E ele era príncipe basicamente só por nome, porque o que o pai dele tinha de filho, meu irmão, o pai dele não tinha um nem em casa, pra ter noção. Eles não jogavam, era só fazendo filha doida. Então basicamente ele era como ninguém ali. Só que ele vai lá, né, conhecer o príncipe só, né, porque ele tinha que fazer amizade com alguém. E o nome desse príncipe era Gainan, ele era o 97º príncipe. Meu irmão, o cara fez 96 desgraças pra sair ele. E saiu isso. Esse cara deve ser amado demais, né? O pai ama todos igualmente.
Não, pense em um cara chato. Ele simplesmente era muito mimadinho. Ele fica reclamando porque teve gente que recusou a oferta dele de amizade, sim, a oferta de amizade. E que isso era um insulto pra ele, que era um nobre, etc. E que uma dessas pessoas que tinha recusado era a princesa Andernach. Era simplesmente a 44ª princesa do Império. Eu falei, meu amigo, os caras não sabem fazer mais nada, só sabe fazer filho. 44 filhos, pra quê, cara? E com isso o Gainan pede, né, pro Li-Han e tomar uma atitude com ela lá, ir lá brigar com ela, dar um esporro por causa que ela recusou a oferta dele. E aí o Li-Han, né, pra dar um miguezinho nele e dar uma enrolada e fala, não precisa, né, o nobre não discute, não sei o que, bababá, nobre não faz bullying. Óbvio que o idiota lá acredita e tal, ele acaba nem fazendo nada. Aí depois o Li-Han vai lá conversar com a Yonah e simplesmente o diretor aparece de novo. O bicho era uma caveirona braba, meu irmão, que basicamente eles chamavam esse tipo de aparência de Lich. E aí o diretor faz uma pergunta, o motivo que ele chamava eles de cabeças de ferro. A princesinha lá, Andernach, ela responde a pergunta. É porque o símbolo dos novatos é o ferro. O diretor acaba zoando ela por ela ter acertado, que ela ia ganhar 10 pontos. Só que obviamente ela não ia, né? E a besta acredita. O diretor ele começa a trollar todo mundo toda hora. Ele simplesmente ele abre a porta e oferece um banquete gigante pros alunos. Só que na verdade era trollagem, rapaziada. Ah, que cara troll. Depois disso ele dá as reais coisas que eles vão utilizar ali naquela escola. Naqueles primeiros dias que eles iam ficar ali. Irmãos, ele dá uns pedaços de pão e uns mantos de roupa. E o Ziquinho fica, meu Deus do céu, que é isso? Isso é um presídio. E aí ele fala que caso eles queiram coisas melhores, é que eles façam magia e comecem a melhorar ali pra conseguir... Ele começa a explicar as regras da academia, que não podia pedir comida de fora, então chega, iFood, ó, não dá certo. Não podia sair fora da academia, então desinstala o Uber já. É ali dentro e acabou-se, meu patrão. Fica ali e pronto. Aqui antes disso, o diretor percebe uma coisa um pouquinho diferente. Que quando ele tava lá falando com todo mundo, simplesmente ninguém podia se mexer por causa da pressão dele. Só que o único que conseguiu se mexer foi o Li-Han. Ele fica impressionado com aquilo. E o próprio Li-Han não percebe. Ele pensou que o próprio diretor tinha diminuído a pressão ali do ambiente. Rapaz... Será que é o poder do bumbum, hein? Aí depois o Gainan lá já reclama, então, obviamente, né? Porque ele era chato. Ah, não quero isso, meu Deus do céu. E aí cada um ia ser direcionado pro seu dormitório. Que os dormitórios, eles tinham categorias diferentes. Foi famílias imperiais, nobres, altamente respeitados. Podiam ficar na Torre do Dragão Azul. E o Li-Han, a Yonah e o príncipe lá, ele era um desses. Tinha a Torre Fênix, que era basicamente pro grupo de religiosos. Era só os coroinhas lá. Tinha lá a Torre do Tigre Branco, que era basicamente pra cavaleiros. E tinha lá das tartarugas, que era basicamente só por pobrezão. Esse daí é o fundão da magia. Eu tô vendo. E o Li-Han ele começa a pensar em fazer alianças, né? Porque futuramente ele queria fazer negócio ali com aquelas pessoas. E as primeiras pessoas que ele pensa em fazer aliança é com as pessoas da Torre da Tartaruga, que eram as pessoas com pouco menos de dinheiro, né? Pouco menos não, pobre, né? Só que quando ele vai tentar se aproximar, cara, simplesmente as pessoas tinham medo dele. Isso tudo porque ele era da família Andernach. Era uma família temida ali por todos e ele não sabia meio que por quê. Os riquinhos lá começam a falar um monte de coisa nada a ver, meu patrão. Ai, como é que aceitaram esses bichos feios aqui? Esses pobre réis. Li-Han, como ele queria fazer amizade com todo mundo e queria futuramente fazer negócio com aquelas pessoas, ele simplesmente decide apaziguar aquela situação e fala, ó, meu filho, tá não, aqui todo mundo é igual, rapaz. Todo mundo é igual. Tu não caga? Ele também caga. Tu não caga uns bichão desse tamanho assim, você tem que cagar até numa bacia? Então pronto, rapaz. Tu tá querendo ir não sei o que. E aí com isso ele deixa todo mundo de boa. E depois ele conversando com a Yonah, ela fala basicamente por que ela ficava tão ali do lado do príncipe, né? Porque ele tinha percebido isso daí. Basicamente é porque a mãe do príncipe pagava muito dinheiro pra ela ser amiga dele. Aí eles vão lá conhecer a escola, né? E ver que a escola simplesmente era gigante, cara. Pra ter noção, a escola tinha um jardim, uma floresta particular, cara. Onde ali eles conseguiram recurso e tal, e várias coisas pra eles conseguirem evoluir como mago. E aí eles começam a avistar uma torre. Uma torre meio que normal. Só que a partir do momento que o Li-Han pisa nessa torre, pum! Meu irmão, o cara é levado pra um lugar onde parecia um espaço, cara. E não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém. Só uma voz lá falando com ele. E já pergunta aonde é que ele queria ir. E o bicho, como não é besta nem dali, sabe que aquela escola é cheia de trollagem, ele pergunta aonde é que eu posso ir. E ele fala que basicamente ele só poderia ir pro quarto dele ou pra sala dos calouros. E aí a voz também informa que ao passar do tempo, quando ele fosse evoluindo como mago, alguns outros lugares vão sendo desbloqueados. Um lugarzinho mais, né, legalzinho. E aí ele vai lá pro quarto dele, cara, o quarto é quase maior que minha casa, meu irmão. Cama, tudo, guarda-roupa. Aí ele fica, nossa, certeza que os outros devem estar adorando, meu irmão. Um negócio desse é bom demais, meu irmãozinho. Que tava, meu Deus do céu, não sei nada no meu quarto. Como é que pode? Fizeram isso comigo. O Li-Han é humildade pura, mano. Tá doido? Ele é interesseiro? É, mas é humildade. E aí, né, ele vai lá pra sala lá dos calouros pra conversar com a Yonah sobre o futuro, né? Saber o que ela planejava ali pra aquela escola. E ela fala que simplesmente ela queria se tornar um alquimista e montar uma empresa. E o Li-Han olha pra aquele ali e sabia que alquimista simplesmente não era tão fácil assim, montar uma empresa, era muito difícil. Só que pra ele não frustrar ela, ele simplesmente fala, é isso aí mesmo, né? Ela até pergunta, né? O que ele queria ser, né? E como ele não queria simplesmente revelar pra falar, tipo, ó, isso aqui é muito mais fácil que o teu. E só fala que ele
não sabia que ele ainda tava decidindo. E eu chego Gainano falando que tinha acontecido uma coisa horrível, cara. Ele tinha sido roubado. Sim, era porque não tinha nada no quarto dele. Por isso que ele achou que ele tinha sido roubado. Ah, meu Deus. E aí no outro dia eles vão pra aula e o Lihan tava muito enérgico, meu irmão. O cara tava muito feliz. Todos os outros alunos estavam tipo... Por causa dos negócios que eles achavam meio que não era o suficiente pra eles não estavam acostumados com aquilo ali. O Lihan percebe que aquilo não afetava muito ele, porque simplesmente na vida passada dele, o cara sofreu feito um condenado. E aquilo ali pra ele era basicamente um luxo, cara. Até que na primeira aula as pessoas já começam a se espantar com alguma coisa que tinham visto na sala. Que era simplesmente um troll, cara. Só que na verdade era a professora dele. Não é que ela trollava, tá? Era uma espécie. Pelo fato das lendas, eles acreditavam que os trolls meio que comiam as pessoas. E ela, obviamente, já falava uma brincadeirinha, né? Falando que ia comer eles se desse vontade. Morrendo de medo e ela percebe que a brincadeira não foi muito legal, não. Ela ia dar a primeira aula de magia pra ele. Ela começa fazendo a pergunta mais básica, né? Se eles sabiam o significado de magia. Aí você lembra aquela princesa lá? Era daquelas alunas chatas que ficava querendo responder toda hora. O professor perguntava: por favor, eu. Aí ela vai lá, responde que era magia e tal. E depois disso, ela faz com que todos comecem a fazer uma magia pequena, né? Uma magia de simplesmente aparecer uma luzinha ali na varinha dele. Que muitos perdem o controle, porque como era a primeira vez que eles estavam tentando, eles não conseguem direito. Ela faz eles tentarem várias vezes e aos poucos as pessoas vão desistindo. Até que sobra simplesmente um aluno na 7ª tentativa. E quem era o Lihan. Um aluno que nem parecia que tava um pouco cansado ou esgotado. Depois de tentar tantas e tantas vezes. E ele ainda queria tentar mais uma, cara. É óbvio que a professora fica abismada com aquilo ali, que aquilo ali não era normal de um aluno conseguir. Principalmente na primeira vez. E ela pede pra ele ir ali até ela. Quando ela toca nele, meu irmão, ela sente um negócio, uma áurea azul. Ela se arrepia todo dia só de tocar no cara. Eu falei: eita, bichão, tá puro aí, né? E ela vê que esse bicho ainda tava puro, não. Fala que depois de todas as aulas pra que ele fosse lá falar com ela. Esse bicho, não, besteira, rapaz. Ele vai lá falar com ela e ela fala que já tinha ouvido sobre ele pelo diretor. Pois o diretor lá tinha falado que ele tinha um grande potencial. O cara era absurdo mesmo. Porque, obviamente, ela não podia falar que ele tinha falado isso, né? Porque senão o cara ia ficar se gabando. E ela fala que a razão por ter chamado ele ali era porque basicamente ele tinha uma mana absurda, cara. Mana era o uso da energia pra fazer magia. Sim, você tem uma energia lá que você usa pra fazer magia. E o cara tinha de sobra, tipo, muito mesmo. Ou seja, ele não precisava se preocupar em se esgotar nos treinamentos, se esgotar quando tá fazendo magia, nada. Ele só podia utilizar à vontade. E óbvio, ele fica feliz, meu Deus do céu. Só que ela explica que aquilo ali era meio que ruim também pra ele. Principalmente pra ele que tava começando. Porque simplesmente, como era muita mana, muita energia, simplesmente era difícil dele controlar quando ele fosse fazer magia. Dificultaria muito ele. Então, ela aproveita e dá um bracelete pra ele, pra que ajudasse a limitar um pouco da mana dele, pra que ele conseguisse controlar um pouco mais. E conseguir, né, fazer as coisas que ele precisava fazer. E aí, quando ele sai, ele vê quais aulas ele vai ter que fazer. E aí, a Yorne já fala que ela ia fazer alquimia e tal, e o Gainano já fica zoando ela: alquimia, corpo pobre, é. E a Yorne, minha irmã, dá ali um lapada na cara dele, rapaz, que o bicho até voa. Eu falei: aí, ó, viu? Vai perder metade do dinheiro que ia ganhar. E aí o Lihan decide ir, né, junto com a Yorne, pra alquimia. De lá já tinha vários e vários estudantes de várias e diversas torres. E quem era o professor da alquimia era um anão, cara. Um anão, sem rir. E o nome dele era Uragola. Ele simplesmente ia ensinar a alquimia ali pra eles, né. Ele já faz, obviamente, uma pergunta óbvia e tal, pra eles responder. Por que eles estavam ali no meio do mato e não numa sala de aula? E óbvio, né. Por favor, E ela fala: que era pra sentir a mana das coisas ao redor. E ele fala: não, minha filha, deixa de ser burra, já corta ela. E ela fala que aquilo ali já que era só pra eles pegar os recursos que precisavam, né? Alquimia, meu filho, precisa de corra pra gente fazer alquimia, senão não tem alquimia. E quem responde isso daí, no caso, era o Lihan. Ela fica meio emborrada com ele. Essa missão aí tinha que ser feita em equipe. A Yorne e o Lihan, eles estavam em dúvida, só que precisava de mais uma pessoa. Em dois ali não dava, meu irmão. E os dois ali não sabiam de nada. Então eles precisavam de mais alguém. E depois de muita dificuldade, eles acabam encontrando uma pessoa que queria fazer com eles. Que queria não, né? Que eles meio que fizeram ela querer fazer com eles. E no caso era a Nila, lá da Torre da Tartaruga. E basicamente a bicha era caçadora, meu. Ela caçava tudo. Ela ia ajudar muito nesse tipo de missão. Que era o quê? No meio da floresta e tinha que caçar uma erva lá. Ela fala lá que não sei o que, conseguia fazer sorrir e tal. E o Lihan: tu vai mesmo, consegui fazer tudo sozinho, não sei o que. Ele acaba convencendo ela dela se juntar a ele. E né, eles acabam indo em busca da erva. E com isso, ele acaba descobrindo porque tantas pessoas temiam a família dele. Que era a família Wadarnas. Isso porque a família dele tinha meio que uma lenda. Basicamente, os caras eles faziam tudo, qualquer coisa que eles fizessem, sem remorso algum. Se fosse pra destruir um reino, eles destruíam, ó, não ligo. Não se importava com nada, a não ser as coisas que eram pro bem deles. Aí depois disso, a Nila acaba encontrando algumas pegadas ali, que parecia ser de algum, né, algum bicho. E ela fala, né, pra tomar cuidado. E mesmo assim, quando ela fala, aparece um bichão gigante, um javali, um filho do tamanho de um boi. E eles ficam meio que sem saber o que fazer. O Lihan já se coloca na frente e fala: não, deixa comigo. E ele usa as técnicas que ele tinha aprendido lá com o servo dele, que é simplesmente transformar a varinha num pedaço de pau. E ele taca o pedaço de pau no javali. Eu falei: meu Deus.
E dá certo, o javali cai, cara. Que inconscientemente ele pegou a mana e usou aqui naquele bastão. Com isso a paulada ficou mais forte. Ele conseguiu derrubar o javali. Poder do bumbum. Depois disso, né, ele acaba vendo que o grupo lá da princesa também tava meio que em perigo por causa do javali. E ele também acaba ajudando. E logo após toda essa prova terminar, eles terem conseguido pegar a erva. Basicamente muitas pessoas começaram a reclamar, não sei o que, tal, muito perigoso, não sei o que. Ficaram reclamando. E o grupo do Li Han foi um dos únicos que não reclamou e simplesmente fez a prova todinha. E aí o Uragolin lá, que era o professor, ele simplesmente resolve recompensar ele, falando que caso um dia eles quiserem comer e tal, na cabana dele teria várias coisas para que eles pudessem utilizar e tal, pegar para comer alguma coisa diferente e tal. Eles acabou pegando aquele javali que ele tinha descido a paulada. Ele não só desmaiou o javali, ele deitou o javali e foi de F. Eles acabam lá comendo javali e tal. E aí o professor lá fala que eles eram muito impulsivos, mas também eram muito talentosos e tinham muito futuro. Então, se você quiser a parte 2 do nosso menino que tira o poder do bumbum, do nosso menino Li Han, se inscreve aí e deixa muito aí comentário pra eu trazer a parte 2, tá bom? Então aí, se inscreve aí no canal. Um beijo, esse é o nosso segredo e tchau!